Fala rapaziada, fala galera, tudo bem com vocês? Gente, olha só, hoje eu trago para vocês a nossa primeira aula do curso de Raciocínio Lógico, voltada para concursos públicos, e aí eu espero que vocês adorem essa aula. Antes da gente iniciar, não esquece de se inscrever no canal, dar um joinha nesse vídeo, pode compartilhar, tá bom? Hoje eu trago uma aula, eu tô lançando uma aula hoje, e na próxima quarta-feira eu tô lançando outra. E aí eu vou tentar ficar montando essas aulas na segunda e na quarta-feira, tá bom? Qualquer informação a mais eu tô postando aqui para vocês. E aí, vem comigo, vamos começar. Olha só, o curso ele vai ser dividido o seguinte. Inicialmente a gente vai começar com a lógica proposicional, tá bom? Só que conforme alguns editais aí afora, o raciocínio lógico não se resume só a isso. Tá bom? A gente vai ter questões de associação lógica, questão de calendário, enfim. Acompanhe o canal novamente. Não esqueçam de se inscrever, dê um joinha, só assim você vai me ajudar bastante a produzir mais e mais materiais, tá bom? Vamos lá, ó. A aula de hoje é uma leve introdução ao que é o raciocínio lógico. Antes de mais nada, deixa eu só falar uma coisinha para vocês. Para quem nunca estudou raciocínio lógico, tem uma falsa impressão de que raciocínio lógico é algo do senso comum. Algumas questões de fato são bem rápidas, só que o raciocínio lógico que a gente vai estudar aqui, o começo de tudo a gente tem que entender o que é uma proposição, tá bom? Uma proposição nada mais é do que uma declaração. E aí ela pode ser de duas maneiras, ela pode ser uma declaração afirmativa ou negativa. E essas proposições, elas podem ser classificadas de duas maneiras. Elas podem ser classificadas em verdadeiras ou falsas, tá bom? Sempre que você tem uma proposição, você vai poder classificá-la em verdadeira ou falsa. E aí, quando for verdadeira, a gente usa o símbolo de V, e quando for falso, a gente usa o símbolo de F. Então, aqui eu trago alguns exemplos de proposições para vocês, ó. Eu digo que 5 mais 3 é igual a 8. Isso é uma informação, isso é uma proposição verdadeira? Isso é, né? Se eu traduzir em linguagem matemática, eu estou fazendo isso aqui, ó. 5 mais 3 é igual a 8. Isso é verdade. Recife é a capital do Rio Grande do Norte? Olha, isso aqui é uma proposição, só que com valor lógico falso. Recife é a capital de Pernambuco. E aí aqui eu trago outra proposição. Brasília não é a capital do Brasil. Isso é falso. Tá vendo que nos três exemplos eu declarei e aí eu pude classificá-la em verdadeira ou falsa. E aí toma só um cuidado, ó. Cuidado nesse tipo de informação aqui, ó. Veja que aqui eu tô perguntando, o dobro de 4 é 8? Gente, isso aqui é uma frase interrogativa. Olha esse outro caso. Eu tô aqui com uma frase no modo imperativo. Felipe, vai estudar sua lição. Tá bom? Perceba que eu não tenho como classificar em verdadeiro ou falso essas duas informações. Veja que aqui eu tenho uma soma de 6 mais 3, só que eu não tenho o valor que ela está dando. Então, quando vocês tiverem sentenças exclamativas, interrogativas, imperativas, sem verbo, sentenças abertas ou sentenças paradoxais, elas não são proposições, tá bom? Eu não tenho como classificá-las em verdadeiro ou falso. E aí, ó, nós temos alguns princípios, tá bom? O princípio da lógica que a gente vai estudar aqui é fundamentado no princípio da lógica aristotélica. E aí eu tenho o princípio da identidade, que diz que uma proposição verdadeira é sempre verdadeira e uma proposição falsa sempre será falsa, tá bom? O princípio da identidade, uma verdadeira sempre vai ser verdadeira e uma falsa sempre vai ser falsa. O outro princípio é o da não contradição. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, né? Porque se fosse verdadeira e falsa ao mesmo tempo, obviamente isso seria uma contradição. E o princípio do terceiro excluído, que diz que uma proposição só pode ter dois valores lógicos, verdadeiro ou falso, não podendo ter outro valor. É bem fácil de perceber isso, né? Não existe na lógica que a gente está estudando aqui um terceiro valor lógico. Ou ela é verdadeira
ou ela é falsa. Essa lógica também é chamada de lógica bivalente, porque só tem dois valores lógicos. E aí olha só como essas questões podem ser cobradas em concursos. Eu trago aqui uma questão da BancDIB que fala o seguinte: acerca dos princípios de raciocínio lógico, analise as seguintes afirmativas. Afirmativa 1. O princípio da identidade indica que uma proposição verdadeira é sempre verdadeira e que uma falsa é sempre falsa. Isso aqui, gente, é justamente o que fala o princípio da identidade, né? Olha só, isso aqui está correto. 2. O princípio da não contradição indica que nenhuma proposição poderá ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Isso é verdade, né? Ou seja, se fosse verdadeira e falsa ao mesmo tempo, seria uma contradição, mas é o princípio da não contradição, que nenhuma proposição pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Olha a afirmativa 3. O princípio do terceiro excluído indica que uma proposição poderá assumir um terceiro valor lógico. Isso aqui está errado, gente. O princípio do terceiro excluído é justamente a impossibilidade de ter um terceiro valor lógico. Então, como eu só tenho corretas A1 e A2, gabarito letra A. Tudo bem? Viu aí como é simples? Olha essa outra questão, a questão do CESP. Entende-se por proposição todo conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido completo, isto é, afirmam fatos ou exprimem juízos a respeito de determinados entes. Na lógica bivalente, esse juízo, que é conhecido como valor lógico de uma proposição, pode ser verdadeiro ou falso, sendo objeto de estudo desse ramo da lógica apenas as proposições que atendam ao princípio da não contradição. Tá vendo aqui, ó? Tem que obedecer esse princípio em que uma proposição não pode ser simultaneamente verdadeiro e falso, e ao princípio do terceiro excluído, em que os únicos valores lógicos de uma proposição são verdadeiro e falso. Com base nessa informação, julgue os itens. Segundo os princípios da não contradição e do terceiro excluído, a uma proposição só pode ser atribuído um e somente um valor lógico. Isso aqui é certo, gente. Eu não posso chegar aqui nessa proposição 5 mais 4 igual a 9, ela é verdadeira. Ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Isso aqui quebra justamente o princípio da não contradição. E aí lembra que o princípio do terceiro excluído nos garante que uma proposição ela só pode ser verdadeira ou falsa. Não existe um terceiro valor lógico para as proposições. E aí nós temos alguns tipos de proposições. Ó, eu tenho uma proposição simples, tá bom? Que é aquela que é composta por apenas uma declaração. E uma proposição composta, de modo que uma proposição composta ela é formada por mais de uma declaração, tá bom? Por mais de uma proposição. E aí eu trago alguns exemplos aqui, ó. 3 é um número primo. Isso aqui é uma proposição verdadeira. E perceba que é uma proposição simples, é uma declaração simples, não é uma proposição que aqui eu não preciso analisar nenhuma outra informação para saber se ela é verdadeira ou falsa. Felipe é professor e João é médico. Perceba que aqui eu tenho duas proposições. A primeira proposição garante que Felipe é professor e a segunda diz que João é médico. Veja que eu tenho uma separação aqui, ó. O I está juntando essas duas proposições. Então, isso aqui é uma proposição composta. Olha esse outro exemplo. Se 5 mais 2 é igual a 7, então 5 é igual a 7 menos 2. Aqui também, gente, eu tenho duas proposições. A proposição que diz que 5 mais 2 é 7 e a segunda proposição que diz que 5 é 7 menos 2. E o que está separando as proposições são esses dois termos, se e então. Lá na frente a gente vai ver o que é que significa tanto esse i quanto esse se e então, tá bom? Essa aula é mais introdutória para que a gente compreenda, fixe bem essa ideia de proposição, que é extremamente importante para o que vem mais à frente. E aí uma proposição ela pode ser representada por qualquer letra minúscula, tá
tá bom? Qualquer mesmo. Só que assim, é muito mais comum a gente representar pelas letras P, Q, R, mas isso fica de forma aleatória, tá bom? Você pode escolher qualquer uma das letras para que represente uma proposição. Veja aqui, ó. Eu estou chamando essa proposição P, que é essa proposição que eu tinha trazido para vocês, que diz que 3 é o número primo. A esta proposição eu estou dando o nome de P. Essa outra aqui, ó, eu estou dizendo que Felipe é professor e João é médico. Apesar de ser uma proposição composta, eu poderia dizer que aqui é uma proposição R e aqui é uma proposição T. De modo que a proposição Q é justamente R e T. É a composição dessas duas proposições. Aqui, ó, eu digo que se Gabriel é engenheiro, então Arthur é advogado. Deixa eu só apagar para ficar algo mais elegante para que vocês vejam. Tá vendo aqui, ó? Essa proposição R eu tenho. Aqui eu posso dizer que é uma proposição A. E aqui eu posso dizer que é uma proposição B. Então o que é que acontece? Eu estou dizendo que se A, então B. Tá bom? Essa proposição R é justamente essa condicional aqui. Se acontece A, então vai acontecer B. E aí eu trago para vocês uma ferramenta que é extremamente importante para questões de raciocínio lógico, que é a tabela verdade. A tabela verdade, pessoal, é uma ferramenta para representar as proposições e seus valores lógicos. Tá bom? É uma ferramenta que vai ser bastante útil para que a gente resolva problemas, em especial quando a gente estiver trabalhando com os conectivos lógicos. Tá certo? Então aqui, ó, tabela verdade, se eu tenho uma proposição P, pelo princípio do terceiro excluído e o da não contradição, P ela só pode assumir valor verdadeiro ou falso. São os dois possíveis valores de uma proposição. E a negação de uma proposição é muito fácil. A proposição de uma negação ocorre o seguinte, ó, se uma proposição ela é verdadeira, a negação obrigatoriamente é o quê? É falsa. E se ela for falsa, a negação dela é obrigatoriamente verdadeira. Então aqui eu tenho a proposição P, que eu digo que Arthur gosta de mamão. A negação dela é indicada por esse tio, tá bom? Esse tiozinho aqui, não P. Alguns também indicam dessa forma, ó, não P. Esse símbolo aqui, essa barrinha que eu estou mostrando para vocês. Então aqui são exemplos de negações. Eu digo aqui que Arthur gosta de mamão. A negação dela é dizer que Arthur não gosta de mamão. Outro exemplo. Paulo não é primo de João. Isso aqui você tem uma informação que está dizendo que Paulo não é primo de João. Negar essa informação é dizer que Paulo, obviamente, é primo de João. Aqui eu tenho uma proposição R que diz que K é um número par. E aí, a negar essa informação é dizer que K é um número ímpar. Aí você diz, ah, mas podia ser 0. Cuidado, viu? O 0, ele é par. Porque o conceito de número par é que um número, quando eu divido por 2, dá resto 0. E se eu divido 0 por 2, isso dá 0. Tá bom? E aqui, ó, na tabela verdade fica muito fácil para a gente ver isso. Como eu tenho para P, P pode ser verdadeira ou falsa. A negação do verdadeiro dá o quê? Dá falso, e a negação do falso dá verdadeiro. Viu aí como é simples negar uma proposição? Vamos agora, gente, depois dessa explicação que eu dei a vocês, vamos fazer alguns exemplos bem básicos, tá? Indique quais itens a seguir representam proposições e classifique-as em verdadeiro ou falso. Item A. Um hexágono regular tem 9 diagonais. Um hexágono regular, gente, é aquele polígono que tem 6 lados e todos os lados iguais. Tá bom? E existe uma formulinha específica para calcular o número de diagonais, que é essa aqui, ó, n vezes n menos 3 sobre quanto? Sobre
2. Essa fórmula aqui nos permite calcular o número de diagonais de qualquer polígono regular. E aí o que é que vai acontecer? Obviamente esse n tem que ser maior do que 3, né? Porque se for 3 é um triângulo e triângulo não tem diagonal. E aí se eu substituo esse n, que é o número de lados, por 6, eu vou ter que 6 vezes 6 menos 3 sobre 2, isso vai dar quanto? Isso vai dar 6 vezes 3 sobre 2. Eu vou ter que d é igual, ó, 6 vezes 3 dá 18. 18 dividido por 2, isso dá quanto? Dá 9. Então isso aqui é uma proporção e o valor lógico dela é verdadeiro, porque um hexágono regular de fato tem 9 diagonais. Olha essa outra informação. O que é que vocês acham? Isso é uma proporção? Y é diferente de 8. Mas quem é Y? O que eu tenho aqui é que ele é apenas diferente de 8. Então isso aqui não é uma proposição. Perceba que eu não tenho como classificar se y é diferente de 8. Tá bom? O valor de y aí é aleatório. Eu não sei quanto é que vale o y. Então, obviamente, não é uma proposição. Olha essa outra. 24 é um número primo? O que é que vocês acham? É uma proposição, né? Eu tenho como classificar em verdadeiro ou falso? Tenho. Mas qual é o valor lógico dela? É verdadeiro ou falso? Vamos lá. Quem são os divisores de 24? Os divisores de 24, tá? Eu vou considerar, obviamente, aqui os divisores naturais. Porque aí eu tenho também os divisores inteiros. Eu vou pegar 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Para que um número seja primo, obrigatoriamente é preciso que ele seja divisível por 1 e por ele mesmo. 24 tem mais de 2 divisores. 24 ele é um número composto. Então essa informação aqui essa proposição ela é falsa. É proposição, porém o valor lógico dela é falso. Mato Grosso está localizado na região centro-oeste do Brasil, tá bom? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Algumas proposições, eles trazem informações de várias formas, tá? Eu trouxe aí nos 3 exemplos anteriores informações com conceitos matemáticos. Só que é muito comum você se deparar com proposições que traz informações variadas. Aqui é uma informação que estaria ligado mais à geografia, né? Mato Grosso está localizado na região centro-oeste do Brasil? Ah, Felipe, eu não sei. Gente, isso aí é um conceito que a gente chama de cosmovisão. Você tem que ter uma visão de mundo para que responda algumas questões. E aí, ó, se você olhar, o Mato Grosso está sim localizado na região centro-oeste do Brasil. Isso aqui é verdadeiro. O mapa, na realidade, era para estar na questão anterior. Olha só. Esqueçam aqui esse mapa agora. Olha essa informação essa aqui é a resposta da letra D e ela é verdadeira, tá? A D. 12 dividido por 6. Aqui, ó, essa proposição. O que é que vocês acham? Ela é uma proposição? Não é, né? 12 dividido por 6... Eu sei que dá quanto? Dá 2. Só que aqui ele não está dando o valor. Ele está dizendo que 12 dividido por 6. Então isso aqui não é uma proposição. Tudo bem? Vamos agora para essa questão aqui. Deixa eu me apagar para ficar algo bonito para vocês. Ó, vamos lá, continuando, questão 2, uma questão da IBFC. Ele diz que a negação de uma negação na lógica proposicional equivale a uma o quê? Se você tem uma proposição não P e você nega ela, tá bom?
você torna ela o quê? Em P. A negação de uma negação. Se você tem uma proposição P, quando você nega ela, você negou, virou o quê? Virou não P. Agora pegue essa proposição e negue de novo. Ou seja, você está fazendo não P. Isso dá o quê? Dá justamente a afirmação que você tinha inicialmente. Então a negação de uma negação é uma afirmação. Letra B. Olha só essa questão aqui, tá bom? Eu sei que aqui você, para quem já estudou raciocínio lógico, deve estar pensando, oxe, mas o todo, algum e nenhum são quantificadores. Mas aqui dá pra gente fazer só com conhecimento de proposição e negação de uma proposição. Ele fala assim, ó, a negação da proposição, todo professor de matemática usa óculos? Gente, o que é que vocês acham? Qual é a negação? A letra A diz que nenhum professor de matemática usa óculos. Ninguém que usa óculos é professor de matemática. Todos os professores de matemática não usam óculos. Letra D. Existe alguma pessoa que usa óculos e não é professor de matemática. E a alternativa E diz que algum professor. Existe algum professor de matemática que não usa óculos. Vamos pensar na seguinte situação, ó. Eu chego numa sala de aula e digo que todo aluno é brasileiro. Aí chega alguém e diz, professor, eu não sou brasileiro, eu sou argentino. Ou seja, eu tinha a informação inicial que era todo, e o fato de existir um, que não satisfaz o meu todo, já nega, né? Então aqui a negação do todo é algum, ou existe um, tá bom? Então aqui perceba que quando para negar o todo, eu tenho que existe algum professor de matemática que não usa óculos, gabarito letra E. Galera, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Novamente, eu vou pedir para vocês, não esqueçam de se inscrever no canal, dê um joinha nesse vídeo, pode compartilhar aí nos grupos de WhatsApp com o pessoal que está focado, que está concentrado em ter a estabilidade, em poder passar no concurso. A gente vai ficar postando mais aulas, essa é a aula inicial, espero que vocês tenham captado essa informação, deixe um comentário aí no que você gostou, dê um joinha e forte abraço a todos.